E se aquilo que você chama de realidade não for exatamente a realidade? E se for apenas a maneira como você aprendeu a enxergá-la? Pense por alguns segundos. Duas pessoas podem viver exatamente a mesma situação e sair dela com conclusões completamente diferentes. Uma pode enxergar uma dificuldade e pensar: isso acabou comigo. Outra pode olhar para a mesma dificuldade e pensar: isso me ensinou alguma coisa. O acontecimento foi o mesmo, mas a realidade percebida foi diferente. E é aqui que começa uma pergunta desconfortável. Será que nós enxergamos o mundo como ele realmente é, ou como fomos condicionados a interpretá-lo? Desde pequenos, recebemos opiniões, família, escola, sociedade, amigos, religião, cultura, experiências. Tudo isso vai construindo filtros dentro da nossa mente. E, com o tempo, começamos a confundir esses filtros com a própria realidade. Você pode acreditar que determinada coisa é impossível simplesmente porque nunca viu alguém próximo conseguir. Pode acreditar que não é inteligente porque alguém repetiu isso durante anos. Pode acreditar que precisa seguir determinado caminho porque todo mundo ao seu redor segue. Mas existe uma diferença enorme entre isso é impossível. Eu acredito que isso seja impossível. Percebe a diferença? A primeira frase apresenta uma conclusão como se fosse um fato. A segunda reconhece que existe uma interpretação por trás dela. E talvez essa pequena mudança de linguagem seja suficiente para fazer você começar a questionar muitas das certezas que carrega. Porque nem tudo aquilo que você pensa foi realmente pensado por você. Algumas ideias foram simplesmente herdadas. Você recebeu, aceitou, repetiu, e depois passou a chamar de verdade. Mas e se estiver errado? E se uma parte das limitações que você acredita ter forem apenas histórias que você aprendeu a contar sobre si mesmo? Isso não significa que a realidade objetiva não exista. Significa que nossa percepção dela pode ser limitada. Você não vê tudo. Você não sabe tudo. Você não conhece todas as possibilidades. E justamente por isso, talvez a maior inteligência não seja ter certeza sobre tudo. Talvez seja ter coragem de perguntar: e se eu estiver interpretando isso de maneira errada? Essa pergunta pode ser desconfortável, mas também pode libertar, porque quando você questiona sua interpretação, abre espaço para enxergar alternativas. Uma rejeição pode parecer o fim, mas também pode ser uma direção diferente. Um fracasso pode parecer uma sentença, mas também pode ser uma informação. Uma mudança pode parecer uma ameaça, mas também pode ser uma oportunidade. O acontecimento não muda, o significado que você atribui a ele pode mudar. E talvez seja exatamente aí que esteja uma das maiores batalhas humanas, não apenas no que acontece conosco, mas na história que nossa mente constrói sobre aquilo que aconteceu. Então, da próxima vez que você disser: essa é a realidade, pare por alguns segundos e pergunte: ou essa é apenas a minha interpretação da realidade? Porque talvez você não precise mudar o mundo imediatamente. Talvez precise apenas aprender a enxergá-lo por mais de uma perspectiva. E quando você começa a questionar aquilo que sempre considerou óbvio, você começa a pensar de verdade. Esse é o Platão além do óbvio.